contato com o nosso repórter em Belo Horizonte, Vinícius Nicoletti, para atualizar, Nicoletti, essa situação. Confirma o que aconteceu ontem no vestiário no Castelão, após o jogo. O Dedé questionou a ausência mais uma vez do Thiago Neves, o Rogério ficou brabo e deixou o estádio sozinho antes da delegação, Nicoletti? Bom dia. Fala, Calheiros. Muito bom dia para você, bom dia a todos do estúdio, pessoal em casa. Pois é, a gente apurou aqui a informação, confirmando realmente o Rogério Ceni deixou o estádio ontem em Fortaleza, no Castelão, incomodado com essa situação. É uma informação que chegou da Rádio Itatiaia, que o Rogério Ceni poderia até pedir para sair do Cruzeiro depois dessa situação. É uma situação realmente que incomoda o treinador, o desentendimento com o Thiago Neves, porque a gente lembra que tudo começou contra o Internacional, né? Depois da declaração do Thiago Neves, na partida contra o Grêmio, o Rogério Ceni respondeu o Thiago Neves, e na partida seguinte o Thiago Neves foi para o banco de reservas. Também nesse jogo contra o Ceará, ele ficou nas reservas e não foi utilizado durante a partida. Então o Dedé pediu a palavra depois do jogo, naquela roda dos jogadores, junto com o Rogério Ceni, dizendo que o Thiago Neves era um jogador importante e que o Cruzeiro tinha que recuperar o Thiago Neves. O Rogério Ceni saiu incomodado com essa declaração do Dedé, deixou a roda e realmente é uma situação aí até constrangedora para o treinador. Visivelmente que ele não gosta dessa situação, ele já afastou o Edilson naquela declaração pós-jogo contra o Grêmio. A gente lembra que ele falou sobre o Thiago Neves, dizendo que o Thiago Neves estava incomodado porque o Edilson tinha ficado no banco de reservas. O Edilson, depois da partida contra o Grêmio, não foi mais relacionado para o jogo, para nenhum jogo. Nessa partida contra o Ceará, ficou em Belo Horizonte fazendo aí um trabalho físico específico. Então o Edilson fora dos planos do Rogério Ceni. E agora nessa situação, mostrando que o Dedé, mostrando apoio ao Thiago Neves, o Rogério Ceni pode realmente pedir para sair. O que confirma a diretoria do Cruzeiro. Fala que não vai falar no momento sobre esse assunto. Então, não negou essa informação, mas não vai falar sobre o assunto até que tenha uma postura oficial. Os dirigentes estavam no Castelão também, o Itair Machado, que é o vice de futebol, e também o Marcelo Digian, o diretor, também não falaram sobre esse assunto. Então, a gente pode esperar alguma novidade, algum desdobramento dessa situação no Castelão que incomodou o técnico cruzeirense, o Rogério Ceni. Calheiros? Ô Nicoletti, como é que está aí a programação do Cruzeiro? A reapresentação está prevista para quando? Porque o Cruzeiro está retornando hoje, né? De Fortaleza, se é que já não chegou. O Cruzeiro está voltando hoje de Fortaleza, chega aí no começo da tarde, e o treinamento, a representação amanhã, vai fazer um treino sexta-feira, depois treinamento no final de semana, e tem mais um jogo fora de casa, já viaja para enfrentar o Goiás em Goiânia. Então mais um jogo fora de casa, o Cruzeiro vai tentar aí a primeira vitória fora de casa, e aí fica a questão, como é que vai ser essa situação do Rogério Ceni? Ele segue no comando, ficou abalado, mas é uma situação, uma situação que surge, esse incômodo do treinador com a postura dos jogadores defendendo o Thiago Neves, que, repito, ficou no banco de reservas durante toda a partida contra o Ceará, e agora fica a expectativa aí se ele vai continuar mesmo no comando do Cruzeiro ou pede para sair. O Nicoletti, bom dia, o Paulo Lima acompanhando. Lógico que a apuração ela é fundamental nesse caso da reportagem, né? Você que vive, respira Cruzeiro e Atlético Mineiro aí, mesmo independentemente do resultado de ontem, era a percepção nítida e clara de quem vive o dia a dia do clube, de que o Rogério exatamente tem uma dificuldade de manter esse Cruzeiro no rumo e ele não está conseguindo dar essa direção para poder ir adiante no trabalho, na sua ótica, na sua percepção aí, no seu sentimento. Paulo Lima, bom dia para você, bom dia a todos novamente. O Paulo Lima, realmente o Rogério, depois daquela partida contra o Grêmio, ele fez mudanças no time, né? Ele mexeu no meio-campo, principalmente no meio-campo. Ele tinha colocado o Robinho como segundo volante e agora ele atua com 3 jogadores mais de marcação ali no meio-campo. E sacou o Thiago para o empate fora de casa, é a situação que se cria no vestiário com essa situação do Thiago Neves. Essa situação que incomoda o treinador e é por isso que ele pode sair. Então, realmente o sentimento que fica é que ele pode sair por essa situação que incomoda, pela situação do Thiago Neves e pelos jogadores mostrarem que estão do lado, estão apoiando o Thiago Neves no sentido que o jogador tem que ser recuperado, o jogador tem que ter novas chances
e ser recuperado, porque é um jogador importante, aí foi importante, pelo menos nas 2 últimas temporadas. O Thiago Neves foi o artilheiro do time nos últimos 2 anos. Paulo Lima. Boa, valeu. Vinícius Obrigado. Obrigado pelas informações. O Nicolete vai seguir de plantão, está acompanhando o dia aí do Cruzeiro, pintando novidade. A gente volta a conversar com o Vinícius Nicolete. Valeu, Nicolete. Vai ter um dia duro hoje, né? Um dia difícil. Que bom, hein? Tem clima, gente, pro Rogério Ceni seguir nessa panela que é o Cruzeiro hoje? Eu não sei se também se ele está botando o tempero certo na panela, né? Ô Paulinho, uma panelinha do caramba, um monte de jogador animado. Sei lá, né? De repente ele veio, botou ela para botar azeite, o cara botou um shoyu, um dendê bem apimentado. E vamos lá, vamos lá. Tem os 2 lados da moeda. Panela no futebol, panela em clube de futebol, não é exclusividade do Cruzeiro. Sim. Claro. Ela existe. Olha, eu vou fazer um número aqui. Em 20 dos 20 clubes que disputam a Série A. Ela existe desde que Charles Miller trouxe a bola para o Brasil. Opa! Calheiros, é natural que isso aconteça. Na boa e na ruim, ela existe. É claro. E digo mais, Calheiros, ainda mais hoje, que hoje qualquer pé de rato, qualquer canela seca aí consegue fazer sucesso aí, acho que já tem, olha, meu staff, qualquer orelhudo desse daí que não joga nada já tem staff. Hoje em dia o jogador é muito bem remunerado, hoje em dia um cara desse com um ego maior que o outro, todos eles acham que tem rei na barriga, então é complicado, cara, e me surpreende muito. Você tocou num assunto que é, cara, é impressionante isso. Dessa coisa que o staff? Não, da empáfia. Do empáfia. Se vou dar um exemplo bem pessoal. Há pouco tempo eu estava assistindo uma peça de teatro e saindo do teatro vi uma figura vindo na minha direção assim e me deu um abraço. Era o Tita. Hoje em dia você encontrar um cara desse que possa, na rua, no boteco, no bar, na esquina, numa corrida na praia, e vier falar com você, é raro. E o Tite é um dos monstros do futebol brasileiro. Verdade. Entendeu? Sim, então, hoje em dia tem essa coisa que eu concordo plenamente. Os caras precisam baixar um pouco a bola. Mas não tem como baixar, é um processo irreversível. Porque antigamente o cara, para ter um status de ídolo ou de craque, o cara precisava jogar muito. Hoje em dia, qualquer mané desse daí acha que, olha, eu sou fulano de tal. E olha atravessado, né? Então é complicado, Paulo Lima, porque querendo ou não, são muito bem remunerados, todos eles têm staff, todos eles acham que tem o rei na barriga. 6 assessores de imprensa. Exato. Então é uma situação muito complicada, eles se acham os popstar. Então imagina um grupo que tem 30, 40 jogadores, um com um ego maior que o outro, e o treinador tendo que administrar. Mas me surpreende muito a postura do Rogério Ceni. Primeiro, o Rogério Ceni sempre foi um cara chato como jogador. Como jogador sempre foi um cara chato. Inclusive, aquele cara que contestava, aquele cara, ele se posicionava, não chato no mau sentido. Ele dentro do São Paulo era um cara emblemático, e é ainda. É o maior jogador da história do clube. Mas era aquele cara que muitas vezes também não admitia erros, era aquele cara que contestava, inclusive o treinador, vocês se lembram muito bem, quando ele pediu lá a entrada do Cícero naquele jogo, foi contra a LDU. Aí o cara pôs o William José, sabe, exato, com o Ney Franco, e começaram a discutir. O Rogério Ceni contestava o treinador também. Agora o Rogério Ceni não admite críticas, ele não admite os líderes do elenco falarem com ele, porque querendo ou não, cara, na boa, o Rogério Ceni foi um grande jogador, mas ele não tem como treinador o status que ele teve como atleta ainda. Então o Rogério Ceni, quando ele chega no Cruzeiro, inclusive eu critiquei a ida dele pro Cruzeiro naquela oportunidade, eu falei, o Rogério tá sendo muito afoito, mas quem sou eu para dar conselhos pro Rogério Ceni? Cada um faz o que bem entender a respeito da sua vida e da sua carreira. Porém, a gente na função aqui de comentarista, temos que comentar o que a gente pensa. E eu falei, o Rogério tá se precipitando de novo. Ele saiu de um status que ele tinha ali dentro do Fortaleza com um trabalho que estava muito bem afinado. Rogério Ceni que tinha ganhado estadual, Copa do Nordeste. Rogério Ceni ali dentro do Fortaleza, ele tem um busto. Ele sai do Fortaleza ali queimando a largada. Ele pulou da faixa branca do jiu-jitsu para a faixa marrom. De novo. Ele queimou etapas importantes na carreira dele. Se ele vai pegar o Cruzeiro, Paulo Lima, chega lá no sapatinho. Ele não pode chegar chutando a porta igual ele chegou. Porque, querendo ou não, o campeonato ainda está em curso. Se ele chega em dezembro no Cruzeiro chutando a porta e fala, quero mudar tudo, é outra circunstância. Porque aí o Cruzeiro reformularia o elenco. Vaga na Copa do Brasil. Exato. Então, como é que ele administra essa situação batendo de frente com os caras? Uma coisa é ele chegar no Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, mas ele chega no Fortaleza, é como se fosse um Guardiola, todo mundo, Rogério Ceni. Ele chega no Cruzeiro com o Fred, com o Dedé, com o Thiago Neves, com o Egídio, com o Edilson, os caras olham para ele e falam, é mais um. Ele não chega de forma tão impactante como ele chegou no Fortaleza. Ele não chega. Os jogadores do Cruzeiro não estão nem aí para ele.
Não estão nem aí para ele. Então o Rogério Ceni cometeu um erro crasso, novamente. O Rogério Ceni deveria trilhar a carreira dele aos poucos, vai ganhando espaço, vai ganhando cancha, vai ganhando lastro, para aí sim ele chegar num grande clube e bater de frente com todo mundo, mas não foi o momento oportuno. E um detalhe que eu acho que é importante ressaltar, por mais que a gente tenha informação preliminar, o Nicolete já trouxe, né, o vazamento através da Rádio Itatiaia, mas, assim, no meu ver, por mais que fechou o tempo, nuvem negra, raios, trovões, né? Tudo aquilo que envolve a vida da gente, não é só no vestiário do futebol. No dia a dia a gente vive isso, né? Essas adversidades. Você não pode sair do vestiário e ir embora sozinho. Não pode. No barco, né? Não Magoado. Não pode. Não dá. Não, e outra coisa, o Dedé peitou ele, falou assim, muito bem, Dedé, respeito e tal, parará, mas vamos conversar na reapresentação. Agora, deixou o time e foi embora sozinho. Eu acho que isso aí é um sinal de fragilidade, até de liderança. O líder não abandona o grupo. Então, essa informação confirmada pela Rádio Itatiaia, o Nicolete também trouxe a informação, né? Isso está explodindo no dia de hoje aí, foi uma bomba, exatamente isso. Mas no momento desse de crise no vestiário, peita o cara, peita o Dedé, vai pro pau. Vai pro pau, assim, vamos conversar, vamos sentar na mesa segunda-feira, vamos tomar um cafezinho ali no bar da esquina, lá na Toca da Raposa, vamos aparar essas arestas, vamos esclarecer, vamos transpirar, vamos transparecer e, acima de tudo, olhar olho no olho e colocar isso em benefício do Cruzeiro. Agora, pegou meu boné, tchau, tô indo embora e largo o time sozinho, é um comportamento de quem está deixando o Cruzeiro realmente.